Bom, então começando aqui com o nosso código JavaScript em si, então primeiramente nós vamos ter uma página HTML, tá? Começando com HTML barra HTML, body barra body, é dentro do body que nós colocamos as tags, né, do HTML. E o JavaScript nós podemos colocar aqui ou no cabeçalho, podemos fazer assim, ó, no head, e colocar assim a tag script, tá? Barra script. Certo? Podemos colocar em outros lugares também, mas aqui se nós colocamos aqui no head, quer dizer o quê? Que ele vai ser carregado antes do nosso body ser carregado. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui dar tem várias formas de dar um hello world aqui no JavaScript. Vamos começar pelo console.log. Tá? Então, se você vem aqui o console.log e fala olá mundo ou hello world, né, que é uma das primeiras coisas que você aprende quando você está começando a programar, bem-vindo. Tá? Bom, observando aqui no nosso navegador, abrindo aqui o navegador, nós não conseguimos visualizar nada naquele JavaScript, tá? Porque nós demos um comando que é o console.log. Tá? O que isso quer dizer? Que eu teria que vir aqui no inspect, visualizar essa ferramenta. Nós vamos utilizar muito isso durante o curso, tá? Então você já fica antenado com essa ferramenta, que é o inspetor de elementos. Com o inspetor de elementos nós conseguimos visualizar tudo que está carregado na memória daquela página. Essa página carregou todo esse monte de tag aqui. Tá? E aqui está o nosso código, certo? Aqui nós temos no console ou no console, temos o que? O hello world que nós acabamos de fazer. Poxa, mas eu acabei de escrever aqui o console.log, quer dizer que ao carregar essa página, o JavaScript escreveu em um ambiente invisível, que não está no corpo da página, mas que eu como desenvolvedor consigo enxergar, tá? E uma parte visível, que está no body, que é o meu usuário consegue enxergar. Tá? Nós podemos também substituir esse comando por um window.alert, podemos colocar esse cara aqui, beleza? Tá, esse também é outro comando interessante. Olha só, perceba que quando ele carregou automaticamente a página, ele deu hello world em formato de mensagem de alerta, tá joia? Ok, aí depois disso ele carregou o que está no body. Tá? Então ele fez primeiramente o que está no head, depois no body. Se eu quisesse que ele fizesse primeiro do body e depois desse aquela mensagem, então eu poderia colocar aqui embaixo, se eu quiser, tá? Opa. Apesar de que, na prática, esse eu vou carregar na mão, na prática, ele executou primeiro o JavaScript, certo? Tá? Então perceba que mesmo eu colocando ele para montar o body aqui, ele colocou a mensagem no JavaScript primeiro, antes de próprio imprimir o que estava no body. Uma coisa interessante aqui, que você tem que ficar antenado, é o seguinte. Bom, nós temos aqui uma documentação muito legal, que é a documentação do MDN Web Docs, tá? Então, como eu coloquei aqui para você no nosso código, window.alert, por exemplo, tá? E você quer saber mais sobre esse window, de onde que eu tirei esse window, de onde que eu tirei esse alert, como que eu sei disso, tá? Então, existe uma série de objetos prontos no JavaScript e o window é um deles, tá? Então, nós temos o console, que é um objeto pronto, nativo, por exemplo, que também tem uma série de métodos, como log, tá? Aqui, ó, teste, nós já fizemos um pouco sobre ele. Então nós temos aqui o console, nós temos o window, existe uma série de documentos, uma série de objetos prontos nativos do JavaScript para que a gente possa estar utilizando. E se você quiser saber mais quais são esses métodos, né, que são essas funções disponíveis para cada uma desses objetos nativos, então você pode abrir aqui o MDN, quer saber um pouquinho mais, MDN, por exemplo, window, eu fiz isso aqui, MDN window, tá? Eu googlei aí MDN window. Então sempre você põe MDN, o nome do comando que você quer descobrir, ele traz aqui automaticamente na pesquisa aqui a documentação, uma das melhores documentações que eu recomendo, tá? Então, por exemplo, você vem aqui ao window, né, ponto .alert, que eu mostrei aqui para vocês, alert. Poxa, aqui está falando display and alert dialog, está falando que ele mostra aqui, né, uma mensagem de diálogo. Se você clicar em cima, então ele fala um pouquinho mais, já tem um pouquinho em português também já escrito. Tá? Nem tudo tem em português, mas é de fácil compreensão. Aqui tem aqui o exemplo, né, do comando completo, foi o comando que eu acabei de colocar, e o resultado disso. Tá? Então, uma vez colocando esse comando, esse será o resultado esperado. E aí tem uma série de observações e mais detalhes sobre cada comando. O legal é que aqui você consegue ver todas as possibilidades com o window, por exemplo, window alert, window blur, window back, tem umas aqui que já são mais antigas, que ele está colocando aqui, por exemplo, em vermelho, tá vendo? Então, ó, clear timeout, confirm,
Tá? Então, no decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente vai estar experimentando vários comandos. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, mdn console, por exemplo. Então, eu posso também ter o mesmo resultado aqui. Olha lá. mdn console, colocando aqui. Olha o que nós temos. Uma série de métodos. Os métodos você pode entender nesse primeiro momento como sendo as funcionalidades daquele componente. Tá? Entenda o console como sendo uma caixinha que faz um monte de coisas. Tá? Você acabou de comprar um brinquedinho chamado console e ele tem uma série de funcionalidades. Cada funcionalidade dela é acessada por meio desse ponto. Ponto alguma coisa. Ponto alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, o que esse robozinho console faz para nós? Se eu chamar console.log, ele imprime um texto. Ele é utilizado para emissão de informações de registro em geral, que nós estamos fazendo ali. Tá? Então, quando eu venho aqui dou um console.log, ele imprime para mim um texto. Tá, joia? Então, se quiser ver a sintaxe dele, como se escreve, né? Quando eu falo sintaxe, a partir de agora, é o que? Como se escreve. Tá? Eu tenho que escrever tudo minúsculo. Tá? Tem que pôr um ponto para chamar o log, tem que abrir parênteses, tem que colocar alguma coisa aqui no meio desse parênteses, fecha parênteses e ponto e vírgula. Isso é sintaxe, tá? Então, quando a gente fala sintaxe, tem que obedecer essa fórmula para que a gente possa ter o resultado esperado. Se eu colocar aqui com C maiúsculo, por exemplo, já não vai ser a mesma coisa, tá? Então, deixa eu abrir isso aqui, vou colocar com C maiúsculo, por exemplo, tá? Vou olhar aqui no meu navegador e ele já tem um erro lá no meu console. Está dizendo, ó, console is not defined. Já não é definido com esse C maiúsculo. Então isso é importante. Você pode ver esse is not defined. Você vai ver várias vezes, para quem está começando vai ver isso muito. Tá? Então isso quer dizer que tem um comando lá na minha linha 6, teste na linha 6, onde ele não reconhece esse comando. Poxa, mas é exatamente isso que o professor ensinou. Quase isso, se você olhar, ele não está obedecendo corretamente a sintaxe, tá vendo? Então, por isso que a gente tem que observar esse detalhe. Uma letra, um ponto e vírgula, um parênteses incorreto, ele já não reconhece, tá bom?